voltei. Não, eu resolvi fazer outro vídeo agora e vou publicar os dois aí no mesmo final de semana porque eu tô com tempo, então eu vou aproveitar, porque tempo é uma coisa que eu não tenho muito, né? Vocês sabem. Bom, e esse e-mail aqui é de uma querida que mandou pra mim a história dela. Ela mandou logo que assim que eu falei pra vocês que eu contaria as histórias daqueles de vocês que quisessem dividir, né, a tua experiência no mormonismo, ela me mandou logo em seguida a história dela e eu acabo sempre tratando de outros assuntos e agora eu preciso contar a história dela, tá bom? Então tá bom, ela diz o seguinte: eu conheci a igreja quando era bem jovem, mas não me batizei. Só fui voltar a frequentar e me batizar na igreja quando tinha 28 anos de idade. Tudo parecia ser muito absurdo, mas conforme eu ia na igreja, a repetição dominical fez com que eu logo absorvesse os ensinamentos e como eu tinha proximidade com os elders e sisters e achava o trabalho deles bem legal, decidi que quando completasse um ano de igreja eu iria mandar meu chamado para servir uma missão. Achava o trabalho mais bonito do mundo. Mandei meu chamado contra a vontade do meu bispo. Na minha idade seria melhor casar, e na minha idade não ser casada era um absurdo. Na igreja é exatamente assim. Já estava velha. As pessoas da minha idade já estavam há anos casadas e cheias de filhos. Começaram a me oferecer homens para que eu casasse e esquecesse o lance da missão. Era horrível. Todos os homens que não conseguiam arrumar casamento eram oferecidos para mim. Existia um rapaz na minha ala, o qual havia servido anos antes na minha estaca, e ele retornara, pois gostou muito da cidade. Todo mundo me oferecia esse cara. Ele morava numa casa nos fundos da casa de uma amiga. A mãe da minha amiga vivia me oferecendo ele. Eu já estava cansada. Cheguei para ele um dia e disse: eu só te vejo como amigo. Mas ele não saía do meu pé. Um dia, lavando a louça dentro da casa da minha amiga, estava lavando uma panela super pesada e não podia mexer minhas mãos. Ele veio, me abraçou pelas costas, encostando o seu órgão sexual em mim. Eu fiquei sem reação. Quando ele foi embora, eu comecei a chorar, pois isso nunca tinha acontecido comigo. Confrontei ele e ele ficou só falando que eu era louca. Eu fui falar com o bispo ao invés de ir na polícia. Opa! Chave aqui. Não vai na polícia, não. Fala com o bispo, ele resolve tudo. Pois mormons parecem viver em um mundo paralelo. As instituições do mundo parecem ter menos poder do que um bispo, um presidente de estaca. O bispo disse que eu estava errada, que ele era um ótimo rapaz, que eu devia casar com ele, pois ele era um cara bom, que pagava sempre o dízimo. Depois disso, toda vez que o bispo me encontrava, ele debochava de mim e falava nesse cara. Minha sorte que faltava pouco tempo para ir para a missão. Pouco tempo depois, o sujeito que me assediou saiu da igreja, pois era viciado em drogas há algum tempo e vivia uma vida dupla. Caso que a gente acabou de conversar a respeito, né? Provavelmente ele achava que o problema dele era espiritual. Imagine se eu tivesse ouvido o bispo. Esse é um grande erro dos mormons. Eles acham que só porque uma pessoa segue a religião deles, essa pessoa é automaticamente boa. E quando você sai, você é automaticamente uma pessoa horrível. É verdade. Infelizmente. Saiu da igreja? Agora você não vale tanto quanto você valia quando estava lá. Mas todos que estão lá provavelmente são melhores do que você, independente de qualquer coisa. Fui servir missão. Estava bem empolgada com a ideia de aprender mais sobre a igreja. Cheguei no campo, não era nada parecido com o que tinha aprendido no CTM. Nunca é. O CTM, como diriam alguns missionários, é o céu. A missão é o inferno. Essa foi a experiência dela, tá, gente? Eu particularmente gostei da minha missão, como eu comentei com vocês no outro vídeo. Aconteciam esquemas de falsificação de fichas de batismo. Buscavam crianças pobres em um bairro e diziam que eles iam tomar banho de piscina na capela. Muitas daquelas crianças nem tinham 8 anos de idade. Meu presidente de missão falou com o bispo da ala que teve sua assinatura falsificada e não fez nada sobre o assunto, pois as sisters envolvidas batizavam muito. Isso foi uma coisa que vi muito no campo missionário.
A pressão era enorme por números. Logo vi que não tinha nada a ver com o trabalho de Deus para Jesus. Eram números. Números são mais importantes. Se você servir missão, você sabe do que eu estou falando. Números são mais importantes do que qualquer outra coisa. Como a pressão para batizar era gigantesca, pessoas eram batizadas indo só uma vez à igreja, recebendo um resumo das palestras. Muita coisa nem era ensinada, principalmente para crianças. Como muitos elders diziam, era só jogar na água. Eu senti uma decepção tão grande, pois cada dia que passava, minha ficha ia caindo mais. Via pessoas humildes deixando de comprar comida para pagar dízimo. E quando chegava no templo e via o estacionamento da área Brasil, via os carros caros, o estilo de vida das autoridades, e comecei a me dar conta de que eu era uma escrava que estava arrumando gente para eles terem mais dinheiro. Infelizmente, isso é verdade. Engoli muito sapo na missão, vi coisas muito erradas. Eu era chamada de velha, que não tinha arrumado ninguém para casar e por isso estava lá, sendo que era uma recém-conversa. Quando cheguei em casa, fiquei meses sem conseguir sair de casa, numa ansiedade horrível, pois como tinha ficado exposta a situações angustiantes por tanto tempo, meu cérebro estava sempre hipervigilante. Demorei muito tempo para voltar a ser o que eu era. Sabe como é o nome disso aqui? Síndrome de estresse pós-traumático. Se você é um especialista na área, por gentileza, posta um comentário nesse vídeo sobre isso, tá bom? Descobri muitas coisas na CES Letter. A CES Letter que ela fala aqui, eu fiz um vídeo falando sobre uma carta ao coordenador do sistema educacional. Eu acho que ainda vou falar e vou contar para vocês a história de Jeremy Reynolds, que escreveu essa carta, tá? Mas ela coloca para você muitas das questões problemáticas da igreja, tá? Lendo a Bíblia, aprendi que o que Jesus ensinava não é o que os mormons seguem. Joseph é muito mais importante que ele. É verdade, e a gente vai conversar sobre isso futuramente, você vai ver se não é. É verdade. Quando os membros de algumas alas descobriram que eu tinha saído, ou seja, se afastado da igreja, né? Muitos ficaram furiosos comigo. Recebi ameaças de um bispo de uma ala apenas porque disse para um converso que não acreditava mais na igreja, e ele comentou isso com o parente desse bispo. Muita gente deixou de falar comigo. Mesmo tendo ficado pouco tempo, levei muito tempo para desprogramar o cérebro. É assim mesmo. E vou dizer que foi bem difícil. A igreja fala muito de famílias, mas ela conseguiu me afastar da minha por muito tempo. Eu não pensava duas vezes em colocar a igreja no lugar deles, no lugar da minha própria vida. Verdade. Toda aquela integração, atividade, são para deixar você alheio ao mundo lá fora e não ter oportunidade de ser crítico e ter dúvidas. Dúvida é coisa do diabo para eles. É verdade. Você tem que ter uma fé cega. O livre-arbítrio do mormonismo é a maior farsa do mundo, pois ele só serve quando você concorda com a igreja. Caso não concorde, você está sob a influência do capeta. Acho engraçado ela colocar a palavra capeta aqui, né? Mas é verdade. Você acha realmente que você tem livre-arbítrio dentro da igreja? Eu conheci na missão pessoas tão boas, tão incríveis, e meu coração dói quando penso nelas, pois eu sei que tudo que elas vivem é uma grande ilusão. Estão aprisionadas por promessas mentirosas, por revelações que não vêm de Deus, mas sim de homens que exploram a fé delas e querem deixá-las amarradas pela culpa. Eu tinha uma angústia tão grande, pois no mormonismo nada que você faça é bom o suficiente. É verdade. Pode prestar atenção. Eu seguia tudo, fazia tudo direito e nunca era o suficiente. E por isso existem tantas pessoas com problemas mentais e emocionais na igreja. Somos seres humanos imperfeitos. E na igreja eles vivem batendo na tecla que temos que ser perfeitos, etc. As pessoas são reprimidas de muitas maneiras. Você só pode casar com alguém da igreja. É verdade. É uma ditadura religiosa que clama ser o reino de Deus na terra, a Igreja de Cristo, mas é apenas uma instituição que explora pessoas e tem destruído muitas vidas.
Bom, ela fala uma coisa muito... Bom, ela fala tudo que ela fala aqui é muito interessante e relevante dentro do mormonismo, porque se não fosse, eu não leria, ou pelo menos eu pularia as partes que eu não achasse relevantes. Tudo que eu li para vocês aqui é relevante, sim. Falo isso para vocês com conhecimento e experiência, como ex-mormon, tá? Já falei sobre isso, vou voltar a falar. Qualquer coisa que aconteça que você não permitiria que um estranho fizesse, você não deve permitir que teus líderes façam. Por exemplo, se eu chegar na tua casa para te fazer uma visita e você tem um filho ou uma filha de 12 anos de idade, eu falo assim, eu preciso conversar com teu filho lá no quarto. Eu vou lá conversar com teu filho sozinha no quarto, digamos que ele seja um menino. Eu tenho 46 anos de idade, teu filho tem 12. Agora eu vou conversar com ele sobre masturbação. Se sente confortável se eu fosse fazer isso? Não? Então não deixa o bispo fazer. Porque o bispo não é melhor do que eu, não é melhor do que ninguém. Ele é só um homem. Se acontecer qualquer caso de assédio moral, assédio sexual, danos morais, não procura o bispo para conversar, procura um advogado. Você está falando de uma instituição americana, uma multinacional, multibilionária, que tem rios de dinheiro e que vai te pagar porque vai querer comprar o teu silêncio, mesmo que seja na justiça. Vai te propor um acordo maravilhoso. Se você não se contentar com o acordo, vai para a justiça, vai na imprensa, deixa a verdade aparecer. Agora, enquanto você, que nem ela falou aqui, quando esse rapaz fez isso aqui é assédio sexual. Ela poderia sim ter ido à polícia e feito um BO, falado, aconteceu isso, então precisa ficar de olho nesse cara. Não, ela foi conversar com o bispo, porque é isso que você aprende na igreja. Ninguém te fala, vai na polícia. Não, não. Conversa com o bispo. Conversa com teu líder eclesiástico. Eles são treinados para te manter de boca calada e não colocar a justiça no meio para proteger os interesses da igreja. O teu trauma não importa para eles. Esse problema que ela adquiriu na missão, de síndrome de estresse pós-traumático, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês a respeito de 3 missionários americanos. Que ela é mais uma entre milhares de jovens que passam por isso, porque você como pai e mãe, você não respeita a vontade do teu filho, né? Você precisa mandá-lo para a missão porque é mandamento, né? Quem foi que disse que é mandamento? Ah, a igreja, né? Ah, tá. Tudo bem. Você acredita e manda. Os problemas de saúde mental que teu filho desenvolver depois, se acontecer, não importa. E se ele desenvolver, você vai se sentir culpado, né? Você falhou como mãe ou como pai. Alguma coisa você não fez direito. Se Joseph tivesse visto Deus e Jesus Cristo naquele bosque, numa manhã linda de primavera, eu não estaria aqui conversando com vocês. Jamais teria iniciado esse canal. Se o livro de Mórmon fosse a palavra de Deus, eu jamais estaria aqui conversando com vocês sobre essas coisas. Quem me conhece sabe. Como nada disso aconteceu e essa igreja foi criada, inventada, fundada por homens, eu estou aqui. Para falar para pessoas como essa, que não tem nada de errado com você, que a culpa não é tua. Para que você, como mãe e pai, que cria teus filhos e quando eles crescem acabam tendo problemas com a justiça ou com dependência química, como nós acabamos de conversar, a culpa também não é tua. Eu não sei porquê, mas eu tô sem palavras aqui. Eu acho que a dor que eu sinto é tão grande que eu não consigo expressar. Mas eu vou continuar fazendo o meu melhor para expressar e ajudar vocês a enxergarem o que precisa ser enxergado e você decidir assumir autonomia sobre a tua própria vida. Desculpa, mas não sei o que aconteceu comigo. Muito obrigada por me escutar, obrigada pela paciência de vocês com a minha imperfeição, com a minha vulnerabilidade. E nós falamos na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.